Olá a todos, olá a todas. Aqui é o professor Adrian Horn, do Citamp. Bem-vindos ao nosso podcast Citamp com Adrian Horn. Nesse podcast nós falaremos sobre as terapias holísticas, nós falaremos sobre as dicas para os consultórios de terapia holística para os colegas terapeutas, nós falaremos sobre as técnicas de maneira geral para a população, para que entendam e consigam compreender de maneira mais clara o que é a terapia holística, como ela funciona, o que ela enxerga. Hoje nós vamos discutir justamente isso, a base. O que é a terapia holística? Para que ela serve? A terapia holística é toda aquela terapêutica que enxerga o indivíduo como um todo. Nós não pensamos, por exemplo, na terapia holística como um fármaco, como um medicamento. Nós pensamos na terapia holística como um remédio. A diferença entre um fármaco e um remédio, um medicamento e um remédio, é justamente que o medicamento, o fármaco, ele passa por um processo de purificação na indústria, ele passa por um processo de análise muito meticuloso, enquanto o remédio pode ser todo aquele que atue na recuperação física, mental, espiritual do cliente, podendo ser, por exemplo, uma oração, um chá, uma massagem, uma técnica de meditação, podendo ser uma conversa, podendo ser todas as estruturas que levem a uma harmonia. A terapia holística é toda aquela que atua com uma harmonização através de um conceito que enxerga o indivíduo como um todo. Nas terapias holísticas, nós não buscamos tratar partes específicas do corpo. Você não vai encontrar um terapeuta holístico que vai te dizer: não, eu sou um terapeuta holístico que só atuo com a mão esquerda. Isso não vai acontecer. Não, só atuo com gastrite, só atuo com X área. Não é essa a abordagem. A terapia holística, ela é um conjunto de técnicas, muitas técnicas, que buscam enxergar o indivíduo como um todo. Vou dizer algumas. Nós temos a acupuntura, a auriculoterapia, o reiki, a psicanálise, a quiropraxia, a fitoterapia oriental, os florais de Bach, aromaterapia, trabalho com cristais, com diversas outras áreas. Mas Adriano, existem técnicas aí que você falou que alguns conselhos de saúde utilizam. Realmente, mas isso não quer dizer que é exclusividade. Por exemplo, a acupuntura é uma técnica multiprofissional, podendo ser utilizada por todos aqueles que têm uma formação em acupuntura. Não é necessariamente voltado a apenas uma categoria de profissionais, mas exige, no entanto, uma formação adequada, que quando não feita, não cumprida essa formação, pode gerar problemas para os clientes. Então, nós precisamos entender que o terapeuta holístico não é uma pessoa sem formação. O terapeuta holístico, a terapeuta holística, é uma pessoa com uma formação, ou várias. Muitas vezes na área da terapia holística, o profissional tem diversas áreas de formação, que se identificou com alguma e segue harmonizando, auxiliando as pessoas. No Citamp, por exemplo, nós trabalhamos com acupuntura, com quiropraxia, com Seitai, que é a quiropraxia japonesa. Nós atuamos com os florais de Bach, fitoterapia oriental. Nós atuamos com o reiki, com a psicanálise, entre outros. Então, entender que o terapeuta holístico e a terapia holística são uma forma de enxergar o indivíduo, uma forma de buscar o todo nesse indivíduo, é fundamental. Quando entendemos isso, nós conseguimos entender onde entra a terapia holística. Por exemplo, digamos que um cliente está tratando com seu médico questões estomacais, que não estão bem resolvidas, estão dando problema de gastrite, queimação, dificuldade para dormir, entre muitas outras coisas. O terapeuta holístico ele não vai atuar sozinho, mas ele pode auxiliar o tratamento médico. Enquanto o clínico, a clínica vai passar alguns medicamentos que podem acelerar o processo de digestão, que podem diminuir a acidez do estômago,
auxiliar na recuperação dos tecidos, o terapeuta holístico, a terapeuta holística vai buscar a essência energética daquela desarmonia. Às vezes é um trauma, às vezes é uma discussão, às vezes é um processo no trabalho, às vezes é uma outra dificuldade que a pessoa nem sabe que existe. Então, nós atuamos em conjunto. Não, nós não substituímos o parecer médico, sempre procure o seu médico. E sempre procure seus farmacêuticos para orientar sobre os fármacos. Quando nós pensamos nisso, nós passamos a entender. O terapeuta holístico quer atuar e deve atuar em harmonia com a população, em harmonia com o seu cliente, em harmonia com o paciente. Nós temos uma nomenclatura própria, nós temos técnicas próprias, nós temos normas próprias. O terapeuta holístico não é obrigado a participar de nenhum conselho, nenhum sindicato, nada do gênero, mas faz de livre e espontânea vontade. Por quê? Como são técnicas não regulamentadas, existem alguns problemas. Existem profissionais que seguem regras e profissionais que não seguem regras. Quando os profissionais estão filiados a um sindicato, a um conselho de autorregulamentação, a um processo de organização, existem regras voluntárias, regras que são seguidas porque você acredita naquilo. E essas regras são uma forma de proteger os clientes. Então, por exemplo, todas as agulhas que forem utilizadas em acupuntura têm que ser descartadas. Não podem ser reutilizadas. Elas têm que ir para o descarpar, que a prefeitura recolher e depois incinerar. Ou dar o devido fim para ela. Ou, por exemplo, vou atender com psicanálise. O psicanalista, terapeuta holístico, vai identificar, vai trabalhar num ambiente em que as salas ao lado, as pessoas que passam na rua não conseguem ouvir o que está acontecendo. A proteção do cliente, a proteção de outros quadros. Ao mesmo tempo que o terapeuta holístico também não pode, por exemplo, aferir uma pressão do consultório. Não pode verificar uma glicemia. Não pode verificar outras coisas que são de diversas propriedades, diversas técnicas de outros profissionais da saúde. O que muitas vezes acontece é que os terapeutas holísticos costumam ter 2 ou 3 formações primárias. Eu mesmo sou bacharel em letras pela USP, sou farmacêutico formado pela FMU e sou terapeuta holístico. Quanto farmacêutico eu posso aferir pressão, mas quanto terapeuta holístico não. São técnicas diferentes, abordagens diferentes. O terapeuta holístico, a terapeuta holística vai buscar o todo, o conceito energético. Pode fazer um textinho explicando ao médico o que você identificou. Pode fazer um textinho encaminhando ao farmacêutico clínico. Pode fazer um textinho preparando e dizendo, olha, identifico padrões de desarmonia aqui, acredito ser melhor encaminhamento ao médico, encaminhamento ao profissional da saúde de outra formação, como um farmacêutico, uma enfermeira, um enfermeiro, outras áreas. A terapia holística ela sempre trabalha com harmonias. Nós não buscamos ser melhores que ninguém, nós não buscamos ser melhores do que qualquer outra técnica, mas nós buscamos nos encaixar de uma forma harmoniosa e auxiliar todos aqueles que necessitem de nós. Então, espero nesse pequeno episódio do nosso podcast, ter explicado de maneira geral o que é a terapia holística. Ter deixado claro que nós atuamos com conceitos mais energéticos do que físicos e atuamos em paralelo com a medicina tradicional alopata ocidental. Nós não buscamos brigar com ninguém, e nós buscamos sempre a saúde, o bem-estar e o cuidado com os nossos clientes. Então aguardo vocês no próximo podcast e nos próximos temas, onde falaremos de diversos aspectos, dentre eles temas para terapeutas e temas para a população no geral. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Até mais.